Isso aí, pessoal. Estamos entrando ao vivo aqui no nosso Facebook. Mais uma live diante de muitas que nós temos visto. Mas nosso objetivo é gerar alguma coisa de bom conteúdo, conseguir ajudar aí você a superar esse momento de crise num projeto que nós chamamos de Agenda Positiva. Compartilhar aqui nas minhas redes sociais. Estamos ao vivo, está conosco Rodrigo Leitão, um grande amigo aí, parceiro do Ministério, com a agenda lotadíssima de live. Agora a gente não tem agenda lotada para falar em eventos, mas a agenda continua lotada de lives, né? Quando a gente acha que vai ficar mais tranquilo, trabalha mais. É isso aí, uma das primeiras conversas que a gente teve com alguns líderes cristãos, lá no comecinho o pessoal falou que ia acabar sobrando mais tempo, ia acabar ficando mais tranquila a vida. Mas agora a gente conversa com o pessoal fala assim, não é bem assim não, né? Muito bom, muito bom. Está conosco o Rodrigo Leitão é pastor na igreja presbiteriana de Itatiba, mas já trabalhou na plantação de igreja em Vinhedo, na equipe da Chácara Primavera, na plantação da igreja de Jaguariúna, colaborou muito lá com o CTPI, onde eu tive contato com ele pela primeira vez, o Centro de Treinamento e Plantação de Igreja. Hoje tem ajudado muito na área de comunicação, na PECOM, na Luz pelo Caminho, dá aula no seminário, fez mestrado no Andrew Jumper, está fazendo doutorado. Alguns falam que não sabem como é que eu arrumo tempo. Eu falo, você não sabe como eu arrumo tempo, cara? Imagine o Rodrigo, cara, você não tem ideia. É o milagre da multiplicação. Isso, muito bom. E ele tirou um tempo para estar conosco hoje. Tem várias pessoas entrando na live aqui. Nós vamos no nosso processo de bate-papo. Eu convidei o Rodrigo porque fiz um curso há um tempo com ele lá atrás sobre pregação do Evangelho, né, o Gospel Bootcamp, e me ajudou muito a mudar a minha pregação e a levar o Evangelho sempre que eu falo e sempre que eu estou, inclusive nesse tempo de internet, de virtual, tem me vindo à memória. Eu entrei no TikTok faz uns 30 dias, eu acho, já faz um mês que eu tô lá. Voltou a ser adolescente, né? Porque eu falo que TikTok é a mídia social do meu filho de 10 anos. Então, assim, né? Fernando voltou à pré-adolescência. Isso, estamos levando conteúdo para lá de alguma forma, muito diferente a comunicação, a maneira, mas estamos nos adaptando. Mas eu sempre lembro, né, em tudo que eu vou fazer, a maneira como eu vou fazer, eu lembro, eu preciso enfiar o evangelho aqui em algum momento, porque de verdade, é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai fazer a mudança de vida, o poder que existe no evangelho. Que bom estar aqui hoje com o Rodrigo. Rodrigo, dá um alô aí pro pessoal que está chegando na nossa live, deixa o seu recado inicial aí. Pessoal, alegria poder estarmos juntos aí com esse bate-papo. Tenho certeza que vai ser muito legal. Espero que seja abençoador, elucidador, enriquecedor para você que está nos acompanhando. Muito bom. Se você está nos assistindo, por favor, compartilhe essa live aí. Se você está assistindo agora, né, ao vivo, vai ficar também gravada para nós aqui depois. Mas compartilhe aí com a sua rede social, aí nos ajude a chegar ao maior número de pessoas, para que a gente possa falar desse assunto que é tão importante, principalmente para nós cristãos. A gente tem visto, Rodrigo, o pessoal compartilhando de tudo na internet. E eu tenho olhado as redes sociais dos cristãos, eu tenho visto muita coisa sendo compartilhada. Mas eu tenho ouvido pouca boa notícia. Não boa notícia só no sentido de que a crise vai passar e uma série de coisas, mas boa notícia no sentido do evangelho, do amor do evangelho. E eu acho que a nossa conversa hoje vai ser muito boa para a gente pensar assim,
Será que nós não tínhamos que estar compartilhando mais o Evangelho nas nossas redes sociais? Será que o nome de Jesus, a presença de Jesus não tinha que estar mais nos nossos lábios, mais no nosso dedo, quando a gente digita, quando a gente posta, quando a gente compartilha? E eu queria começar já com a primeira pergunta, dizendo para você assim: como você acredita que nós podemos usar as nossas redes sociais para levar mais e melhor a mensagem do Evangelho? Eu acho que, né, por partes, eu acho que isso que você disse, né, é uma realidade, porque nós precisamos primeiro trazer a realidade do Evangelho para nós mesmos, né? Porque o Evangelho, ele é algo que transborda de nós. Então, se o Evangelho não é uma realidade na nossa vida, ele não vai ser uma realidade nos nossos relacionamentos, ele não vai ser uma realidade na maneira como a gente lida, por exemplo, com as nossas mídias sociais. Então, uma coisa que eu sempre costumo dizer é que a gente tem um grande desafio, né, de proclamar o Evangelho, né, as más notícias, né, de como nós estamos distantes de Deus por conta do pecado que entrou na história da humanidade, mas as boas notícias de como nós somos trazidos de volta em Cristo Jesus, né? Como a gente precisa relembrar isso à nossa mente, ao nosso coração todos os dias, porque é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. E quando a gente começa a se lembrar disso, a transbordar disso, isso impacta todas as áreas da nossa vida. Então isso vai ser uma realidade na maneira como a gente lida com a esposa, com o marido, com os pais, com os filhos, no trabalho, e isso também vai ser uma realidade na maneira como a gente se comporta nas mídias sociais, que elas nada mais são do que uma extensão, né, daquilo que o nosso coração de fato, né, tem vivenciado, né? A gente pode até parafrasear, né, que a boca fala que o coração está cheio e o dedo também, né? O dedo digita daquilo que o nosso coração está cheio. Então, se o nosso coração não está cheio do Evangelho, dificilmente a gente vai ter essa iniciativa. Agora, por uma outra linha na sua pergunta, essa é uma excelente oportunidade, principalmente agora. As pessoas têm estado abertas, até por conta das adversidades, das incertezas, das preocupações, né, a ouvir uma mensagem de esperança. E o Evangelho carrega isso consigo também. O Evangelho, ele traz uma mensagem de esperança em meio ao desespero, né? Porque ele nos faz perceber que, apesar de o mundo não estar debaixo do nosso controle, o mundo não está fora de controle, o mundo está debaixo do controle de Deus, aquele que tem as rédeas do universo, né? E isso faz com que o nosso coração possa se alegrar, né? Nós possamos experimentar uma paz que excede o entendimento, excede a razão. Então, nesse sentido, né, o Evangelho, que já é um imperativo, né, para a gente proclamar, é a missão que Jesus nos deixou, ele encontra, né, nessa situação um cenário fantástico para ele ser proclamado, né, de maneira efetiva, de maneira genuína, para trazer alento, para trazer esperança para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Que interessante essa colocação sua de que nós, não só nas redes sociais, mas nós sai de dentro, né? É um momento tão difícil que nós estamos vivendo e às vezes alguns líderes e algumas pessoas, alguns pensadores têm dito que em momentos de crise sai o pior de nós, né? A gente coloca para fora aquilo que está de pior, e você acabou de dizer que é uma ótima oportunidade da gente rever o que tem dentro e trabalhar para colocar para fora aquilo que nós temos de melhor. Que interessante. Eu costumo dizer, Fernando, que em momentos de crise, né, como esse que nós estamos vivendo, é o tempo em que a motivação da nossa fé, ela é provada, né? Eu gosto sempre de usar o exemplo do livro bíblico de Jó, né? Porque quando Satanás, o inimigo de nossa alma, se coloca diante de Deus, ele diz assim, olha, será que Jó não é íntegro porque está tudo certo na vida dele? Né? Porque ele tem muitos filhos, porque ele tem muitas riquezas, porque ele tem muita saúde. Se tocar em alguma coisa e ele não tiver mais isso, ele não vai ser mais íntegro, ele não vai ter mais fé, ele não vai ser esse homem, né, de um relacionamento com Deus genuíno. E isso é o que acontece. No momento em que a gente experimenta, né, a crise, o sofrimento, a adversidade, a motivação da nossa fé é provada. Nós nos relacionamos com as bênçãos de Deus
ou com Deus que é poderoso para nos abençoar? E essa é uma pergunta que, em tempos de crise, né, para aqueles que já foram alcançados pela graça em Cristo Jesus, nos desafia a pensar. O nosso relacionamento, ele é com as bênçãos de Deus, tem a ver com os momentos bons que nós vivemos, com as coisas positivas que experimentamos, ou o nosso relacionamento é com esse Deus, né, que é poderoso e inclusive nos abençoa, e que nos abençoa até por intermédio dos momentos difíceis, né, porque o propósito de Deus, Fernando, para a nossa vida, e a Bíblia deixa isso muito claro, não é que a gente seja feliz o tempo inteiro, que dê tudo certo para a gente, que a gente fique dentro de uma bolha. O propósito de Deus para a nossa vida é que nós possamos caminhar na direção da maturidade. Amadurecer, crescer, dói. Eu lembro em uma ocasião, quando o Gael, meu filho mais velho, tinha talvez 4, 5 anos, ele estava sempre reclamando de algumas dores na perna no final da tarde, e a gente então foi conversar com a pediatra, pais de primeira viagem, né, preocupados, o que estava acontecendo. E ela disse, pai, mãe, tranquilo, né? É dor de crescimento, os ossos deles estão se desenvolvendo, crescer dói. Então, se crescer em estatura dói, crescer emocionalmente, crescer espiritualmente, dói mais ainda, né? E é isso que eu acredito que nós experimentamos em momentos de adversidade, assim, essa possibilidade de crescimento, de caminhar na direção da maturidade, né? E esse é o propósito do Evangelho para a nossa vida, né? Nos levar na direção do amadurecimento, né? Para que a gente possa aqui na história crescer, né? Dentro do propósito daquilo que Deus quer fazer conosco aqui, né? E por meio dessa mensagem que ecoa na eternidade, aquilo que Ele vai fazer conosco na eternidade. Nós somos chamados por Jesus para colher, Rodrigo, colher aquilo que muitas vezes nós nem plantamos. Também é verdade que momentos de crise como esse, muitas pessoas têm vontade de voltar para Deus, algumas que já foram, outras que não conhecem têm vontade de conhecer a Deus. Também é verdade que essas pessoas muitas vezes não entravam nas nossas igrejas, não tinham acesso a algumas palavras que eram pregadas. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim, mas agora elas estão tendo muito acesso em diversas mídias sociais, em diversas formas, em diversos horários. Você acredita que esse tempo pode levar pessoas a levar a sua vida, entregar a sua vida a Cristo, seja virtualmente, mesmo sem conexão? E como você acha que a gente pode fazer isso usando a internet? Fernando, eu tenho convicção, e eu estava falando até isso há pouco, em um outro bate-papo, algo que tem encantado o meu coração nesse período aí de reclusão, de quarentena, né? Falando do ponto de vista de alguém que trabalha com evangelização e com, né, mídias sociais, com a área da comunicação, é poder ver as minhas timelines completamente lotadas, às vezes, né, no final de semana ou em algumas noites, por alguns pastores, e muitos deles, né, simples, de lugares distantes do Brasil, que antes não tinham tanto hábito, o costume, o uso, né, dessas ferramentas, cuidando primeiro de suas ovelhas, os ajudando, né, no crescimento, na direção da maturidade, mas também apresentando genuinamente a mensagem do Evangelho, né, as notícias e as boas notícias do Evangelho, de maneira a impactar o coração das pessoas, e eles estão tomando o espaço daqueles que normalmente iniciam, né, nesses ambientes, que são hoje, né, esses chamados pastores da teologia do coach, voltado para ajuda, ou esses grandes pregadores da prosperidade, ou os bambambãs que estão focados, né, apenas na sua autoprojeção, e esse espaço tem sido tomado por esses pastores simples de igrejas locais, muitas vezes igrejas pequenas, que têm um coração, né, de fato pastoral, encharcado do Evangelho, que estão derramando isso nesse momento sobre aquelas pessoas que estão debaixo do seu cuidado, e quanto em cima de todos aqueles também que vão ouvi-los, né, por meio das ferramentas que eles estão usando. Então,
Então, isso tem encantado o meu coração. Essa tem sido uma grande possibilidade. Então, eu creio sim. Eu tenho visto, talvez com mais frequência, ultimamente, nesse tempo aí de pandemia, o evangelho sendo pregado, né, nas mídias sociais de maneira efetiva e genuína, do que antes, quando ele era, talvez, esse espaço preenchido apenas por aqueles caras que queriam usar a internet como uma ferramenta para poder aparecer e crescer, e eles estavam mais preocupados em dizer expressões, palavras e frases que iriam chocar as pessoas do que simplesmente apresentar o evangelho na sua essência, né, para trazer essa cura ao coração das pessoas. Que interessante. Eu tenho conversado com muitos pastores amigos nesse tempo, pastores que às vezes não tinham tanta expressão, não eram tão conhecidos, e eu tenho dito para eles, querido, agora é o seu momento. É o seu momento de cuidar de vidas, é o seu momento de mostrar o valor do trabalho pastoral, também o seu momento de expor a boa teologia que você sempre pregou para algumas pessoas, e agora você pode amplificar a sua voz, forçadamente às vezes, porque a igreja, eu costumo dizer que saiu de quase zero de tecnologia para 100% de tecnologia do dia para a noite. Então, rasga, né? Dói esse aprendizado, mas é verdade, isso que você falou é verdade. Também tenho ficado feliz em ver. Agora há pouco mesmo eu estava vendo a live do Hernandes. Nossa, tinha 10, 11 mil pessoas no começo da live dele já. E ele provavelmente estaria em uma igreja pregando hoje, porque a agenda dele é cheia, para 200, 300 mil pessoas. Então, de alguma forma, a voz se amplificou, as boas vozes. Você mesmo falou que está com live toda hora. Nós temos feito live aqui todos os dias, nesse projeto de agenda positiva, trazendo uma reflexão. Você que chegou agora está conosco, o Rodrigo Leitão, falando sobre compartilhar o evangelho nesse tempo de crise e isolamento. E você pode mandar sua pergunta. Se você tiver alguma pergunta para o Rodrigo, mande aí, porque como não sou eu que respondo mesmo, hoje você pode perguntar o que você quiser. Isso aí. Alguns dizem, e ontem a gente estava falando um pouco disso na live, Rodrigo, que se você não vem pela dor, pelo amor vem pela dor. Mas ontem a pessoa que estava conosco, a Bispa Ideide, disse, olha, mas mesmo que a pessoa venha pela dor, dificilmente ela fica, dificilmente ela se mantém pela dor. Em algum momento tem que se consolidar essa pessoa que veio, essa pessoa que se aproximou de Cristo, se aproximou da Igreja de Cristo. Você acha que a igreja está preparada para receber essas vidas que vão ouvir o Evangelho genuíno, vão se entregar a ele e vão, em algum momento, quando se puder se reunir novamente, se achegar lá? Você acredita que essa igreja está preparada para receber essas pessoas? Ou o que você acha que falta, ou o que se pode fazer para que a igreja se prepare? Fernando, eu acho que, né, essa é uma situação, né, complexa, porque ela diz respeito, né, é difícil a gente falar de uma maneira generalizada, e aí eu vou até usar um outro exemplo, né, que eu falei essa semana. Igrejas que estavam não simplesmente baseadas em programas ou na atratividade, mas estavam baseadas, né, em uma apresentação genuína, sólida das Escrituras, igrejas que estavam preocupadas com o discipulado, com a profundidade dos seus membros, são as igrejas que menos estão sofrendo agora em todos os aspectos. Estão menos sofrendo, né, de preocupação com a perda dos membros, estão menos sofrendo com preocupação em relação à questão financeira, estão menos sofrendo com a questão de mensagens sendo proclamada, estão menos sofrendo com gente disposta a ajudar naquilo que precisar, porque essas pessoas já estavam sendo preparadas, né, naquele momento para quando, de fato, enfrentassem uma crise. Elas já estavam caminhando para a maturidade. Em contrapartida, igrejas que não tinham esse mesmo cuidado estavam lá preocupadas em atrair pessoas, em encher os seus bancos, né, dando qualquer leitinho que fosse atrativo para que simplesmente as pessoas estivessem ali, e não tinha ali um compromisso com o crescimento, o amadurecimento espiritual dessas pessoas. Essas igrejas são as igrejas que estão mais preocupadas, que já estão tendo algum tipo de dificuldade. Então a gente precisa pensar
pensar, né, dessa perspectiva. Igrejas que já estavam trabalhando, né, nessa visão de preparo, de discipulado, de amadurecimento, vão ter a oportunidade, creio eu, quando essas coisas amenizarem, de inclusive colher muito disso que eles plantaram, às vezes com muita dificuldade. E eu creio, sinceramente, profundamente, que essas são as igrejas que vão receber muitas pessoas que vão se estabelecer, que vão chegar e vão ser cuidadas, e vão ser preparadas, e vão ser ensinadas, e vão ser discipuladas, e essas igrejas vão crescer. Em contrapartida, as igrejas, né, que foram, né, pegas de surpresa nesse sentido de nunca preparar os seus membros, né, para maturidade, está tendo um problema agora que é a incerteza em relação aos seus próprios membros. Será que eles vão continuar? Será que eles vão sair? Será que eles vão para um outro lugar? Será que eles não vão para lugar nenhum? Né? Então, eu acho que essa realidade, né, ela vai ser reverberada e aumentada quando as coisas elas acalmarem. A gente vai perceber isso, né? Esses ambientes onde essa visão de maturidade já estava sendo implementada, o discipulado já era uma realidade, a profundidade, né, no ensino das escrituras já era algo real, com aquilo que simplesmente se fazia para atrair pessoas com uma boa notícia, né? Porque em tempos de adversidades e más notícias, se você só apresenta uma solução no sentido de vai dar tudo certo na sua vida, quando as coisas não estão dando, parece que esse discurso não encaixa, né? Então, esse tipo de igreja vai ter problema e já está tendo problema, né? E acredito que isso é algo que Deus também está fazendo na história para o crescimento, né, geral, né, da Igreja de Cristo na história. Inclusive para as igrejas que estavam de maneira precipitada e equivocada, não tendo esse cuidado, para que elas possam pensar, repensar, refletir e, quem sabe, seguir um outro caminho, né? Seguir uma outra linha. Que interessante. Você que é um cara da comunicação e está vendo esses pastores, como você disse, que tinha uma boa mensagem, saindo, pregando o evangelho. Eu tenho notado que alguns pastores estão se encantando com a internet, porque olham os números, olham o like ali, tem 200 views, 300 views, 400 views, e alguns não sabem, às vezes, que aquelas views ali é a quantidade de pessoas que viu 3 segundos o vídeo, né? Você que tem se envolvido e cresceu muito nessa área, né? Meus parabéns, inclusive, o seu trabalho que você tem feito, tem alcançado, tem chegado as devocionais a nós. Como que você acredita que esse pastor pode proteger o seu coração de não se tornar apenas um personagem, ou não se entregar a essa oportunidade que se dá de ser um personagem na internet, mas de verdade ser um pastor que está preocupado em cuidar das vidas e continuar com esse bom trabalho que ele está fazendo? Fernando, esse desafio de cuidar do próprio coração, ele é algo constante, né? Eu acho que existem algumas linhas que a gente pode falar, né, a respeito disso. Acho que a primeira delas eu já falei sobre a gente constantemente pregar o evangelho para nós mesmos, para que a gente possa se localizar, perceber, né, as nossas mazelas, quem de fato nós somos, né, e que não somos vencedores, que somos pecadores. Então isso é um fato importante. Ter pessoas perto de nós que nos ajudem, né? Isso, essa percepção também é algo que eu acho que é fundamental, e entender essa realidade, né? Esse relacionamento de dependência e intimidade com Deus, ele é fundamental. Não gosto muito de usar nomes e exemplos, mas como você, inclusive, fez uma citação, né, nominal, e como é alguém que está muito perto de mim, né? Eu tenho convivido muito com o reverendo Hernandes, a gente trabalha junto em Luz para o Caminho, apresenta alguns programas juntos, e alguém com quem eu tenho aprendido muito, e eu vejo isso de maneira muito clara, de alguém que convive no dia a dia com ele, que eu posso dizer que aquilo que as pessoas veem no púlpito, na internet, nos vídeos, imaginam por meio dos livros, é exatamente aquilo que ele é, não tem essa coisa de uma sinceridade que ele demonstra, de fato é uma piedade real, e eu percebo
esse entendimento de que sempre que essas coisas parecem ficar muito evidentes, que parece que o negócio pode subir, ele dá uma parada e fala: eu preciso cuidar do meu coração, eu preciso me render a Deus, eu preciso entender quem eu sou, o quanto eu preciso. Isso tem me ensinado pessoalmente muito, sabe, Fernando? Entender que a gente não pode deixar essas coisas irem além, até porque nós simplesmente somos mensageiros dentro desse propósito, né? A mensagem do Evangelho é muito maior, né? E falando de Cristo, então, como a mensagem, não tem como a gente nem mensurar. Então, o que a gente precisa fazer é constantemente, como eu disse, pregar o Evangelho para nós mesmos, porque quando a gente faz isso, a gente se lembra quem a gente é, né? Nada mais do que miseráveis pecadores. Se existe algo que está acontecendo, né, que Deus está usando, é meramente pela graça, né? Não pela nossa capacidade ou merecimento, mas isso é a misericórdia e graça de Deus sobre nós. Então, se relembre disso, né? Seja um instrumento nas mãos de Deus, dê o seu melhor, faça com excelência, faça Deus sorrir, mas entenda que o que você está fazendo não é para a sua glória, é para a glória de Deus. E isso tem que apontar para Ele, porque no momento que não ficar claro isso, que a gente não apontar, né, para Jesus e para o Evangelho, as coisas elas vão desandar. Quer ver um exemplo bíblico interessante nesse sentido, Fernando? Eu gosto muito de lembrar, se você olha para o livro de Atos, né, quando você chega por volta lá do capítulo 14, a gente tem ali Paulo fazendo suas viagens missionárias, e em um determinado momento ele chega na região de Listra e Derbe, né, e ele, né, usado pelo poder do Espírito Santo ali, cura, né, um jovem que tinha um problema de paralisia, uma enfermidade, né, era aleijado. E então ele ora, né, intercede por aquele homem, e aquele homem é curado. E o que acontece? As pessoas começam a adorar a eles, né? E elas começam a dizer: é Zeus e Apolo entre nós, né? E Paulo diz: não, para tudo, né? Não somos nós, né? A gente está fazendo isso em nome de Jesus. Mas é interessante porque o texto diz que ele disse simplesmente: seja curado. E você não vê uma menção ali ao nome de Jesus, você não vê uma menção ali clara ao aspecto do Evangelho, e quando isso não acontece, há confusão. E a gente tem lá no início do livro de Atos uma história muito parecida, né? Muito parecida, quando Pedro, né, ele está no templo, né, na entrada do templo, na entrada chamada Formosa, e ele também encontra um rapaz paralítico, e ele então chega diante daquele rapaz e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu dou para você. No nome de Jesus Cristo, né, no nome daquele que pode realizar essas coisas, levanta e anda. Então a gente precisa entender, né, que tudo que acontece é por meio de Jesus. A gente não pode esquecer isso. E com o tempo, por isso que eu vou sempre voltar para o Evangelho, você já me conhece, você sabe que isso faz parte daquilo que eu creio, né? Mas eu acho que isso é aquilo que preserva o nosso coração, porque quando a gente volta para o Evangelho, isso acontece, né? Porque quando a gente aponta para o Evangelho, a gente entende essas coisas, né? E isso fica mais claro. Então, se alguma coisa começa a acontecer e as pessoas começam a ouvir a mensagem, corre-se o risco do cara agradar, trazer mais pessoas, ele deixar de lado o Evangelho. E se isso acontecer, pode transformar a vida das pessoas. Não pregar o Evangelho nem para os outros, nem para você. Essa seria talvez a minha dica principal. Que interessante, retomar essa questão do poder do Evangelho e estamos tendo espaço para isso. Tanto você que é cristão, se você está nos assistindo, eu convido você a relembrar isso, o poder do Evangelho na sua vida, né? Eu acho que falamos isso lá desde o começo, quando nós temos a oportunidade de deixar esse poder do Evangelho que tocou a nossa vida vazar pelas nossas redes sociais, chegar à nossa família, chegar aos nossos vizinhos, e também nós, pastores, líderes de igreja,
lembrar que nós estamos levando o evangelho para alguém, mas que nós também somos alvo desse evangelho poderoso, transformador, e que o tempo que nós estamos vivendo precisa tanto. As pessoas estão colocando a esperança delas em muitas coisas, em pessoas, muitas vezes, e nós somos portadores dessas boas notícias. Podemos levar essas boas notícias até outras pessoas. Que bom, que bom, que bom ver que nós temos essa possibilidade, que nós podemos fazer. Nós, pastores que estamos na internet agora, cuidando do nosso coração, né, como o Rodrigo disse, pregando. Eu gosto dessa expressão, né, que o Rodrigo disse, pregando o evangelho para nós mesmos, né? Eu só prego o evangelho para mim, Rodrigo, quando eu entendo que eu também sou necessitado desse evangelho. Isso é muito interessante. Que valioso, né? Que valioso a gente poder refletir sobre isso. A nossa conexão tá mais ou menos, né? Tá me ouvindo bem aí, Rodrigo? Eu estou ouvindo bem. Às vezes dá uma travada só na imagem, mas eu estou ouvindo bem. Tá bom, mas eu fiquei feliz com o negócio da internet, porque até o presidente da República falou que a internet dele não estava boa, quanto mais a minha, né? Rodrigo tá aí? Estamos aqui. Nossa live tá ainda com um pouco de delay da internet. O Rodrigo tá me ouvindo lá, às vezes dá uma cortada aqui. A hora que você voltar aí, pode falar, Rodrigo. Tá me ouvindo? Tô presente, tô te ouvindo. Manda ver, vamos seguindo. Então tá bom. Algumas pessoas estão conosco. Se você quiser deixar a sua pergunta aqui a respeito do Evangelho, da palavra, está aqui a Marlene, está o Júlio Guevara. O Júlio pergunta assim, Rodrigo, com a entrada da mídia, será que pode afastar pessoas da igreja? Lá, eu acho que a gente precisa, né, entender essa possibilidade, né? E muitos têm questionado isso aí. Agora com essa demanda de cultos online, será que depois então as pessoas não vão nem querer mais voltar para a igreja, vão querer consumir isso? E de fato, essa tem sido a preocupação já de alguns missiólogos, né, que têm debatido, né, essa visão, porque segundo eles, né, e algo interessante que inclusive o missiólogo australiano Michael Frost estava escrevendo essas semanas aí nos seus blogs e nas suas mídias, que ele está lembrando aquilo que aconteceu lá atrás, quando teve aquela explosão das mega churches, né, que tinham aquela atratividade, né, muito grande ali por meio aquele delivery, né, de entregar aquilo que as pessoas queriam. Então aí as pessoas iam ali em busca, né, daquilo simplesmente que atendesse a elas. E agora, diante dessas possibilidades na internet, ela vai buscar aquilo que, né, ela quer, né? Então existe essa situação? Existe. Né? Então ela vai, o meu pastor, quem eu vou ouvir vai ser aquele cara que talvez tenha mais projeção, né? E ela vai atrás de algumas pessoas assim. Mas eu creio que se nós estamos tendo essa visão de pregar o evangelho, né, como eu disse, de maneira genuína, de cuidar, de se importar com as pessoas, o que vai acontecer? Essas pessoas, elas precisam, né, daqueles pastores que são os pastores da vida real, né? Porque mesmo a gente se envolvendo com a internet, mesmo a gente estando aí presente, né, fazendo live e tal, a preocupação que nós temos, né, com a vida das pessoas, com as suas necessidades, com os seus problemas, com o seu crescimento, o seu amadurecimento é real. E enquanto nós estamos fazendo isso, se dispondo a cuidar das pessoas, elas vão perceber então onde elas podem encontrar esse cuidado, e que esse cuidado ele não vai ser vivido dessa mesma maneira, simplesmente seguindo alguém que tem até uma boa palavra, mas que você não tem uma possibilidade de um relacionamento pessoal, né, com essa
pessoa. Então, eu creio que isso ainda não faz com que a gente perca essa necessidade, né? Eu acho que isso só está ecoando aquilo que já era uma realidade. As mídias sociais iam crescendo, a gente tem a possibilidade da aproximação, mas muitas pessoas ainda carentes e sozinhas, né? Precisando de relacionamentos. Eu acho que talvez, Fernando, isso gere um efeito inverso, né? Eu acho que muita gente está dizendo assim, acho que depois pode ser que as pessoas não queiram. Eu não sei, eu acho que depois de ficar tanto tempo longe, tanto tempo sozinho, eu acho que muitas pessoas vão querer estar juntas, né? Elas vão querer ajuntamento, elas vão querer aglomeração, elas vão querer estar junto com outros, né, em igrejas, né? Eu acho que isso vai ser uma possibilidade interessante, né? Acho que a gente vai poder viver isso de uma maneira muito efetiva, de celebração, de festa. Eu tenho dito que é como se a gente vivesse agora, nesse tempo de adversidade, um tempo de jejum, de oração, né? E vai chegar o momento da celebração, da gente estar junto, da gente se alegrar junto, né? Então, eu creio que sim, existe essa possibilidade, mas essa possibilidade ela já existia. Já existiam pessoas que não iam à igreja e ficavam consumindo na internet. Agora, aquelas que estavam na igreja e agora estão experimentando, né, estar longe, eu acho que elas estão com o coração assim tão necessitado, né, de estar com pessoas, que quando isso acabar, eu tenho convicção que elas vão querer cada vez mais estar unidas a outros, né? E outros que agora estão tendo essa oportunidade, ouvindo a gente falar disso, vão querer também experimentar aquilo que talvez eles nunca experimentaram, mas de tanto ouvir falar agora estão curiosos. Que legal. Tá conosco aqui o Danielzinho, né? Daniel Gomes, pastor Daniel, que tomava os nossos cafés ali no Iguatemi, né? E Muito aí, bom, Daniel, quanto lembrança. tempo? Um abraço, querido. Muito bom. Tá o Júlio aqui, a Marlene. Que interessante. E você que tem se envolvido já com comunicação, com tecnologia, e tem visto aí esse pêndulo, né? A igreja usava pouco, ou usava às vezes não tão bem, agora está usando, começando a falar um pouco mais. O que você espera, ou o que você acha que seria bom de nós aproveitarmos esse tempo para levar para a igreja no pós-crise, no pós-isolamento? Alguns pastores estão dizendo, Rodrigo, que tem mais gente na escola dominical virtual do que tinha na escola dominical presencial. Quem sabe o pessoal aprende que escola dominical é bom, que você pode, né, aprender muita coisa, né? Ela tem um gostinho, né? A pessoa já teve esse gostinho, quem sabe ela agora pode aproveitar o melhor disso. E como você vê? Você acha que essa tecnologia a gente vai simplesmente deixa ela para lá quando voltar no presencial? Ou o que você acha que pode ficar, que vai agregar para a vida da igreja no dia a dia? Fernando, eu acho que assim, é difícil a gente, né, falar que vai, né, abandonar tudo, porque eu acho que assim, é um novo momento. Eu acho que a gente vai, da mesma maneira que a gente está se readaptando, né, à vida agora, a gente vai se readaptar à vida de novo depois, né? E vai ser complicado, né? Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas as pessoas dizem que quando alguém vai morar, né, fora, né, do seu contexto de país e tal, se fala a respeito do choque cultural, de quando você chega e você assusta um pouco aquilo durante um tempo até se acostumar. Mas, né, muitos estudiosos dizem que mais traumático do que o choque cultural é aquilo que eles chamam de choque cultural reverso, que é quando você, depois desse tempo que você esteve fora de uma outra cultura, você volta para a sua realidade anterior, para a sua verdadeira cultura, seu lugar de origem, né? E aí é um período de maior adaptação. Então eu creio que a gente vai ter assim um período de uma readaptação ainda maior. E então muito do que a gente aprendeu, viveu, vai caminhar junto com a gente. É impossível a gente não levar isso. Eu vou dar um exemplo prático que eu estava pensando a respeito disso esses dias. Eu sou professor de seminário e então tive que, né, readaptar isso. Então, alguns têm usado algumas aulas ao vivo, eu tenho feito às vezes assim, eu tenho às vezes gravado a aula e dou um tempo
para os alunos assistirem, porque às vezes eles não conseguem também estar todos naquele momento, então são possibilidades. Eu uso uma ferramenta, né, muito comum, que muitos têm usado, que é o Google Classroom. Então eu organizei todo o meu curso ali, né, todas as minhas aulas, os recursos que eu uso, os slides estão separados ali em linha de material, o vídeo que eu gravei da aula, apresentei, e eu olho para aquele esqueleto hoje, eu falo assim, não tem como eu abandonar isso. Os alunos têm entregado, né, os seus trabalhos online, e aí eu já leio ali na própria plataforma, eu já dou a nota imediatamente na própria plataforma, eu já escrevo, eu olho para aquilo ali e falo assim, não tem como eu deixar isso de lado, eu posso voltar a dar aula online, mas assim, usar uma plataforma como essa, onde os alunos, em vez de me entregarem, né, trabalhos escritos, impressos e colocarem lá para eu trazer para casa e carregar para lá e para cá, não vou fazer isso. Eu vou continuar mantendo uma plataforma onde eles coloquem ali e eu possa ler e imediatamente escrever e eles receberem em casa o aviso de que eu já corrigi e tenha nota. Isso é muito mais efetivo. Então, esse é só um exemplo de algo que eu penso, né, que eu vou continuar usando, então eu vou readaptar, ou seja, vai ser híbrido, né? Eu vou, naquele momento de retomada, eu volto a dar aula que é interativamente importante quando você está presencialmente. Eu acho que isso é efetivo. Eu sou um grande entusiasta do EAD, mas eu acho que em alguns aspectos é legal e você ainda ter junto, e principalmente algumas áreas, eu acho que no caso da teologia, não pelo aprendizado, mas pela convivência, isso é muito importante, faz parte desse processo do discipulado, né? Então, eu acho que quando voltar àquilo que a gente chama de normalidade, a gente vai carregar algumas coisas que a gente aprendeu aqui. E eu acho que isso é uma realidade para a igreja também. Eu acho que, por exemplo, muitos dos estudos bíblicos durante a semana, muitas daquelas reuniões de oração que às vezes a igreja tinha lá, mas iam 2, 3, 4 pessoas, podem se tornar ambientes que se farão num contexto online, né? Então, terça-feira, em vez da gente ter aquela reunião de oração que vão 4 pessoas, a gente vai ter uma reunião de oração que a gente vai fazer pelo Zoom, por exemplo, né? E você vai ter muito mais gente participando. Então, eu acho que alguns desses elementos vão ficar. Então, eu acredito que o que a gente vai viver depois é uma nova realidade. A gente vai ter um choque cultural reverso, a gente vai reaprender e aí as coisas vão ser híbridas. A gente vai viver coisas que a gente vivia antes, né? Só que a gente vai trazer elementos dessa experiência agora. Então, a gente vai viver uma vida híbrida, né? Pós-pandemia. Legal. Algumas pessoas têm falado muito sobre isso, sobre a questão da nova realidade, né? Nós não vamos, acho que em todas as áreas da vida, não vamos conseguir voltar para a realidade que nós tínhamos, né? O pessoal comentando aqui, ó, a Miriam está dizendo saudade dos cultos presenciais, né? Que legal. Várias pessoas têm, Tá vendo? várias pessoas têm externado, né, essa vontade, essa saudade de estar juntos, de congregar, que é o papel da igreja. A Bíblia diz isso desde Atos, o estar junto, o partir do pão, o estar nas casas, o estar junto no estudo ali. Que bom, que bom. Queridos, você está conosco na nossa agenda positiva. Rodrigo Leitão está conosco hoje. Se você chegou agora, você tem a possibilidade de assistir depois, essa live inteira também. Vai ficar gravada na nossa página do Facebook. Eu vou deixar nas descrições tanto o canal do Rodrigo, um canal muito bom no YouTube, e depois também vou deixar a página dele no Facebook para que você possa seguir, Instagram, tudo que eu tenho aqui de contatos de redes sociais, eu vou colocar aí para você seguir o Rodrigo. Entra no canal do YouTube dele e se inscreva, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Também vou jogar esse vídeo no YouTube. Você que está assistindo, entra no canal do Rodrigo lá, se inscreva, eu já sou inscrito. E vamos fazer ele chegar a 1000. Ele está com acho, uns 600, se não me engano. Vamos subir aquele número para 1000 lá. 1000 é o número mágico. Todo mundo quer passar do 1000 lá. Tem umas funcionalidades novas para gente. Nessa agenda positiva, nós temos tido várias lives. Amanhã nós recebemos o responsável pelo CIEMAL, Missões Transculturais,
do Panamá, o pastor Luciano, que vai falar sobre como fica missões transculturais nesse momento de crise, né? Muitas igrejas estão tendo dificuldades financeiras, algumas parando de enviar o recurso para o missionário lá na ponta, as orações e o contato, muitas vezes, porque esse missionário também está em isolamento. Todo o cuidado, não só financeiro, mas todo o cuidado com esse missionário, que não dá para enviar essa era agora, uma mas crise, o que está né, lá... Fernando, e essa era uma crise que já vinha acontecendo, inclusive antes desse período, né? Porque por conta dessa instabilidade financeira, né, a disparada do dólar, isso trouxe para os missionários transculturais um desafio muito grande, porque geralmente se tinha uma arrecadação aqui no Brasil, né, de determinado valor, né, que era convertido em dólares, mas com essa mudança disparada, então antes, né, o que ele dizia, não, a gente coloca aqui ou envia R$3.000 e isso é $1.000, que é o que ele precisa para pagar determinada coisa. Só que hoje em dia, né, R$3.000 não é mais $1.000, é 500, e a necessidade dele continua real, né, continua a mesma. Então isso tem sido muito desafiador. Eu quero ver se eu consigo assistir um trechinho amanhã. Então nós vamos falar sobre isso. Na quinta-feira falamos sobre sexualidade. Pastor José Júnior da PIB de Cuiabá estará conosco falando, será que o quanto a nossa sexualidade está sendo impactada nesse momento de crise e isolamento? E na sexta-feira fechamos com um pastor Gilberto Heder, tocando algumas músicas mais saudosas para nós e falando do louvor em tempos de crise, isolamento e sofrimento, como que esse louvor pode nos ajudar. Muito feliz de receber o amigo, né? Tá conosco o Daniel aí, alguns amigos revendo, daqui a pouco entra o Manu. Rosana, a Rosana está falando que colocou a pergunta lá na sala, que a minha esposa compartilhou. Coloca aqui de novo, Rosana, a pergunta que eu já vou fechar com ela. Dá tempo ainda do Rodrigo responder, por favor. Quando você cria a sala de compartilhamento, as perguntas que ficam na sala às vezes não caem para a gente aqui na transmissão ao vivo. Então, se você puder colocar a sua pergunta aqui na página do Fernando Lino, eu agradeço. Desculpa, mas infelizmente eu não vi mesmo, não estou vendo a outra página. A Rosana vai tentar colocar aqui, Rodrigo, pergunta para você, ó. O pessoal quer fazer um monte de perguntas, estão colocando pergunta todo canto. A Rosana está aqui, ó. Vamos lá, deixa eu ver a pergunta da Rosana, está aqui, ó. Gostaria de ouvir um pouco sobre uma consideração. Temos visto na grande maioria que pastores têm reproduzido exatamente o culto da igreja. Será que seria hora de aproveitar o campo missionário, mas levar em consideração as pessoas que não têm intimidade nenhuma com a nossa linguagem? E aí o excesso de lives não poderá gerar um certo cansaço também? Excelentes perguntas, viu, Rosana? Todas duas. Deixa eu tentar responder as duas. Primeiro, eu concordo com você e eu vou além, né? Como eu creio que a igreja ela deve ser um espaço que aquela pessoa que chega pela primeira vez, ela deve se sentir à vontade no sentido de que ela compreende aquilo que está acontecendo. Esse aspecto da linguagem, algo que eu sempre falo para os meus alunos e falo por onde eu palestro, ele já tem que ser repensado mesmo na igreja, né, com o culto acontecendo normalmente, como a gente está acostumado. A gente tem que pensar naqueles que, né, não têm esse hábito. Então, quando a gente fala do ambiente, né, da internet, isso tem que ser muito mais percebido. Eu costumo usar exemplos disso, se você vai citar alguma coisa, você precisa explicar, né? Não dá para você partir do pressuposto que as pessoas sabem tudo, né? Eu gosto de sempre usar um exemplo pessoal meu, quando eu estava lá atrás, no início do meu ministério, começando a plantação da igreja de Jaguariúna. Um casal começou a frequentar a igreja, na verdade ela começou a frequentar a igreja, ele trabalhava aos domingos, não conseguia aos domingos, mas começou a ir em um dos nossos grupos de estudo, um dos nossos grupos pequenos, e eles não tinham tido contato, nunca tinham tido contato com a igreja. Em uma determinada ocasião, eu estava contando a história de José do Egito, e eu falando, né, dos problemas que José viveu, né, e das dificuldades, até que ele chegou a ser governador do Egito, e o marido, então, me interrompe e diz, nossa, que legal, agora as coisas estão fazendo sentido, e eu fiquei empolgado, que bom, né? Ele disse, eu não sabia que o pai de Jesus tinha sido governador do Egito, e eu disse, como assim? Ele conhecia 3 personagens bíblicos que ele tinha visto no presépio,
Jesus, Maria e José. Eu disse que José tinha sido governador do Egito, fazia o maior sentido para ele, né? O pai de Jesus tinha sido governador. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente precisa explicar algumas coisas, né? E aí eu conto essas coisas, vão aparecendo histórias. Uma vez eu contei esse exemplo, aí um aluno virou e falou assim, pastor, não sabe o que aconteceu comigo, né? A gente estava na igreja lá e tinha um presbítero da igreja que o filho morava distante e o neto, né, o filho já não ia mais na igreja e não levava o neto na igreja, e o neto, então, desse presbítero, só quando ele vinha visitar os avós, né, de férias, que ele ia à igreja. Um dia ele estava na igreja, na escola bíblica dominical com as crianças, e a professora, então, começou a dizer, né, não, hoje nós vamos, né, então, falar de uma história muito conhecida, né, que eu sei que vocês gostam bastante. Hoje a gente vai falar de uma história que vai abençoar o nosso coração. Hoje a gente vai falar da história de um homem que foi engolido por um peixe. Hoje a gente vai contar a história de... E apontou para o menino. Sabe o que ele respondeu? Gepeto. Era a única história que ele conhecia de alguém que tinha sido engolido por algum peixe, né? Então, assim, não dá para a gente partir de pressupostos. Então, essa é uma... Eu acho que a gente tem que repensar, e a gente tem que repensar isso mesmo no contexto da igreja. E a outra pergunta aqui que você está colocando é: o excesso de lives não poderá gerar um certo cansaço também? Sim. Sim, eu estava conversando hoje isso com a minha equipe pastoral, né? Falando no que diz respeito principalmente às lives de igreja. Por quê? O pessoal começou a tomar gosto, né? E aí começou a fazer esse negócio de mais, e mesmo a igreja que tinha uma determinada quantidade de programação, elas começaram a ir demais. E na nossa própria igreja, eu diria assim, a gente estava fazendo uma vez a mais. A gente tem de programações oficiais, de encontros oficiais, a gente tem o nosso culto domingo pela manhã, um culto domingo à noite, e a gente tem um tempo de estudo aí às quintas-feiras, né? Um culto aí com mais aprofundamento às quintas-feiras, além da escola dominical, que é logo na sequência do culto da manhã. E aí nós, então, mantivemos ali o culto da manhã e o culto da noite, tendo transmissão. Na quinta-feira, em vez desse estudo, a gente colocou uma live, e depois a gente falou, foi legal esse negócio de live, vamos colocar uma na terça também. E aí a gente ficou com live na terça, com live na quinta, com live com o domingo de manhã, com o domingo à noite. Eu chamei minha equipe pastoral e falei assim, esse negócio não vai dar, porque esse negócio vai cansar e daqui a pouco esse negócio estoura. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ter as programações que a gente tinha, a gente vai ter transmissão. Então assim, a gente já com o domingo de manhã, domingo à noite, a gente vai ter, né, domingo de manhã, domingo à noite. Inclusive são mensagens diferentes, né, porque era assim que a gente trabalhava. Então culto de manhã, no culto domingo à noite. E a gente tem, né, na quinta-feira, em vez do estudo, aí sim uma live que na verdade é um tempo devocional, é um tempo que há um estudo, mas é um tempo para as pessoas pedirem uma oração, para as pessoas também colocarem alguns questionamentos. Então a gente tem trabalhado isso. Então eu concordo com você. Eu acho que a gente precisa pensar nessa direção, e a dica que eu dou é: não vamos tentar então fazer muito mais do que a gente fazia. Tente, né, colocar nesse momento na medida daquilo que você fazia antes. Porque se antes a gente não fazia estudo na terça e estudo na quinta, por que agora a gente quer colocar na igreja a goela abaixo, um na terça e um na quinta? Isso, com o tempo, isso vai cansar. Então, eu acho que é nessa direção aí. Espero ter respondido a sua pergunta, ou as suas perguntas, Suzana. Muito bom, muito bom. Tá aqui também o Manu mandando um abraço pro Rodrigo, né? Manu, que era do nosso no coração, grupo lá. Manu. Isso, a Rosana, o Júlio, a Neiva também fez alguns comentários aqui, que às vezes o evangelho muitas vezes estava sendo adulterado pelos pregadores, né? E que bom que agora muito está se voltando, está se avaliando, muitos bons pregadores estão aparecendo. Nós vamos partindo para o nosso final. Muito bom estar com o Rodrigo, deixar ele descansar, que ele já fez umas 4 lives hoje. Se você está conosco, por favor, se inscreva no nosso canal, curte a nossa página, entra nos links aqui do Rodrigo, que eu vou deixar logo abaixo na descrição do vídeo. Curte lá o canal dele, se inscreve. É uma boa voz para você ouvir, viu? Eu recebo, inclusive, as devocionais dele de manhã lá. É muito bom o conteúdo que ele tem produzido já há algum tempo. Não só agora nesse tempo, mas já há algum tempo. Para fechar, Rodrigo, deixa uma mensagem aí para quem está nos ouvindo
Muito obrigado, viu, querido, por estar conosco, viu? Espero que daqui a pouco a gente tome aquele café de novo. Espero, pessoalmente, próximos, né? Eu falei que, assim, o que eu quero fazer, primeira coisa que eu quero fazer quando as coisas voltarem à normalidade é sentar numa cafeteria de shopping center, pôr um café grande do meu lado, sentar e ficar só observando a aglomeração e a multidão, as pessoas indo para lá e para cá, para lá e para cá, né? Eu acho que a gente nunca valorizou coisas tão simples como essa, né? Então, eu espero que a gente possa juntos ficar assistindo a multidão, Fernando, indo para lá e para cá. Eu queria deixar, então, esse abraço e dizer para você que eu queria, talvez, dar a principal dica que eu posso dar nesse tempo para você. Lembre-se, o fato de nós não estarmos conseguindo cumprir os nossos planos como nós havíamos estabelecido, não significa que o mundo está fora de controle. A gente tem usado muito essa expressão, né? Porque parece que não está debaixo do nosso controle, então parece que o mundo está fora de controle. Lembre-se, o mundo não está fora de controle. Ele nunca esteve debaixo do nosso controle, ele sempre esteve debaixo do controle, né, soberano e poderoso do Deus criador de todas as coisas. Deus sempre esteve no controle de todas as coisas, nós cremos nisso. Então não é diferente agora por conta da adversidade. Então creia, né? Creia que Deus está no controle de todas as coisas, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pode sequer pedir, pensar, imaginar, e ainda que o desejo do nosso coração seja enganoso, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então se renda a essa vontade e caminhe para o centro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Muito bom, muito obrigado. Obrigado você que esteve conosco, né, até aqui o final. Se você está assistindo depois, muito obrigado também. Compartilhe. Se você gostou, ó, curte, compartilha, se inscreve no canal. Agora, se você não gostou, que não faz nada não, tá? Faz nada não, deixa quieto. Porque nós estamos aprendendo esse negócio de live aqui, viu? Live louça, live tudo, semana inteira. E à noite eu faço live de novo. Grande abraço para você. Grande abraço, Rodrigão. Tamo junto. Beijo no coração. Até mais.